Salve, galera! Estamos de volta no Brasil da primeira expedição arqueológica para o Egito e queremos muito contar para vocês as coisas que rolaram por lá. Conseguimos levar 40 pessoas, que foi o máximo que a gente se propôs, formou até fila de espera. Então, um grupo bastante heterogêneo que vai de estudantes a pessoas aposentadas, advogados, médicos, profissionais liberais. E o pessoal que era explorador pôde entrar nas tumbas, pôde entrar nas pirâmides, teve tempo para todo mundo curtir e vivenciar uma experiência única. Nós fizemos, então, a nossa viagem, a primeira etapa dela foi em Paris. E por que a gente foi para Paris? Porque em 2022, no ano passado, portanto, nós tivemos o bicentenário da tradução dos hieróglifos. Então a gente fez questão de visitar o Louvre para levar todo o pessoal para ter uma ideia da ciência que estuda o Antigo Egito, da egiptologia, cuja primeira cadeira foi exatamente na Sorbonne. E nós fizemos questão de mostrar algumas peças ali no Louvre que depois elas seriam vistas, os seus complementos, nos outros museus do Egito. E também fizemos questão de visitar um marco histórico que foi exatamente o obelisco da Praça da Concórdia. Então, quando a gente chega, o primeiro lugar que a gente vai é exatamente no Cairo. E no Cairo a gente fez uma introdução, a primeira aula que a gente teve foi no Museu do Cairo. Depois disso a gente vai para o Museu Nacional da Civilização Egípcia, e esse museu é um museu muito moderno. Ele conta as grandes contribuições do Egito para a humanidade. A invenção da escrita, as técnicas de construção, uma série de outros elementos culturais. Ele passa ali desde o começo do Egito pré-histórico, passando ali pelo Egito dos faraós, citando algumas referências importantes da história do Antigo Egito, até finalmente ele nos colocar com os últimos reis do Egito antes da proclamação da República. Então a gente fez esse passeio no primeiro dia porque exatamente ele foi um passeio introdutório e nos prepara para no dia seguinte ir para Alexandria. Em Alexandria a gente teve, então a gente queria ter colocado Alexandria no final do programa, mas como para nós é muito importante a gente falar de Alexandria por causa do farol de Alexandria, nós tivemos a oportunidade de visitar então uma série de lugares. A gente foi primeiro nas catacumbas, que ali é muito interessante, são do período romano. Nós temos Anubis ali num formato de soldado romano, nós temos ali uma série de lugares onde as pessoas foram sepultadas, então tem toda uma história incrível aquelas catacumbas. Depois nós fomos para o Serapeu, onde ficavam os bois Apis, e tivemos oportunidade de visitar a Biblioteca Moderna de Alexandria e finalizar o nosso passeio, vocês não acreditam, aonde ficava o antigo farol de Alexandria. Por quê? Porque hoje ele é um castelo medieval. E é muito interessante porque lá é o Forte Qaitbay. Nós fizemos todo um trabalho por lá, curtimos muito, foi muito divertido. E voltamos de Alexandria para no dia seguinte a gente começar já a entrar no Egito faraônico mais raiz. Então a gente foi para onde? Nós fomos para Saqqara. No Saqqara nós tivemos a oportunidade de conhecer a primeira pirâmide da história do faraó Djoser, ou Nefertiti. Então Djoser, que foi um faraó aí da terceira dinastia, ele inovou com seu arquiteto Imhotep. Infelizmente o museu Imhotep estava fechado, mas a gente pôde ver uma série de escavações arqueológicas sendo feitas em Saqqara. Nós visitamos também a pirâmide de Unas, que é onde estão os textos das pirâmides. Nós visitamos algumas tumbas de nobre, também de algumas outras personalidades ali daquele contexto. Passamos também pelas pirâmides de Pepi, de Teti,
e pudemos ter a oportunidade de ler os chamados textos das pirâmides, fazer uma rápida leitura ali para o pessoal em hierógrafo antigo. Então, os textos das pirâmides como o corpus religioso mais antigo da história da humanidade. Olha que riqueza, a gente teve a oportunidade de entrar lá dentro e poder ler isso para as pessoas que estavam ali presentes, né? Foi uma aula muito rica da gente traduzir os hieróglifos no próprio sítio arqueológico. Olha que incrível. E fomos também para uma fábrica de papiros, onde a gente assistiu todo o processo de preparação do papiro até ele chegar a ser exatamente aquilo que a gente conhece. A gente continuou então no dia seguinte, nós fomos para Mênfis, a primeira capital do Egito, onde tem um colossus do faraó Ramsés II. Nós visitamos ali a tríade tebana, Ptah, Sekhmet e Nefertum, que é uma estátua das 3 divindades ali da família, logo na entrada. E nós pudemos visitar também uma esfinge que está ali, que não se sabe se ela é de Hatshepsut ou de Tutmoses III, mas ela estava por lá e a gente é uma das grandes atrações. Ramsés! A gente seguiu e fomos para o mercado Khan Khalil, no Cairo. No dia seguinte, nós fomos para onde? Para Giza, onde fica a Grande Pirâmide. E aí, por que a nossa visita é diferenciada das outras? Então a gente foi ali no complexo e a gente estudou o complexo, a gente deu umas voltas ali no entorno das pirâmides, mostramos que não são só 3 pirâmides, mas tem outras pirâmides conjugadas, que são pirâmides da rainha, pirâmides do Ka do faraó, e mostramos também as mastabas, que são da família, da nobreza, de outras pessoas que viveram por lá e que foram ligadas àquelas famílias. E nós tivemos oportunidade também de levar o pessoal atrás da pirâmide de Khafra, onde ficava pedreira, onde foi retirada a maioria das pedras que foram usadas para construir as pirâmides. Olha que incrível! Quem leva o pessoal para conhecer onde os egípcios cortavam as pedras? A gente mostrou ali os cortes para o pessoal ver. E entramos dentro da pirâmide, foi um passeio magnífico, tivemos oportunidade ali de explorar bastante aquele sítio. Estamos aqui com Hahoract, Horus sobre os 2 horizontes, mais conhecida como a Grande Esfinge de Giza, vendo as 3 pirâmides alinhadas. Venham conosco! E depois, pessoal, a cereja do bolo. Nós fomos para Heit el-Ghurab, que é a chamada Muralha do Corvo, onde fica o sítio arqueológico dos construtores das pirâmides. Quem são? Os ETs, não são extraterrestres, são os egípcios trabalhadores. Então nós fomos lá, visitamos o túmulo do chefe das obras, nós visitamos ali o lugar onde fica a cidade, onde ficavam as cervejarias, onde ficavam as padarias que eles construíam. Nós visitamos ali o lugar onde viviam aquelas pessoas e onde foram sepultadas as pessoas que carregaram as pedras para construir essas obras que duram por toda a eternidade. Nós continuamos com a nossa viagem e dessa vez nós fomos em direção ao Egito mais profundo. Então nós deixamos o Cairo e fomos então para Meidum e Lahum. Então a pirâmide de Meidum foi a pirâmide que começou sendo construída por Huni e foi concluída pelo seu filho Snefru. Então essa pirâmide, que seria anterior à pirâmide romboidal, ela foi a primeira tentativa fracassada de se construir uma pirâmide. E também nós visitamos uma pirâmide de Lahum, que ela é posterior e que tinha um labirinto. Olha que legal, pessoal, um labirinto para despistar os ladrões que tentassem roubar as tumbas e até mesmo os espíritos que pudessem atrapalhar a vida do faraó no além-vida.
nós continuamos no dia seguinte, pessoal. E o dia seguinte, meus deuses, vocês não acreditam os lugares que a gente foi. Nós fomos para Beni Hassan, onde tem tumbas do Reino Médio, tumbas de nobres que mostram atividades dos trabalhadores, mostram artes marciais, sequência de dança, movimento, atividades econômicas, produção de tijolos, produção de vidro, metalurgia. Pessoal, fascinante. Beni Hassan, teve gente que chorava vendo tudo aquilo, de tão lindo que era. Aquelas pinturas que datam de um período que não é tão falado da história do Egito, que é o Reino Médio. E foi assim glorificante, porque todo mundo adorou. A gente via todo o Rio Nilo lá de cima, porque tem que subir um escadão, e olha, foi incrível que só tava a gente lá. E aí, pessoal, nós então passamos o período da tarde na cidade de Tel El Amarna, sim, aquela mesma de Akhenaton, Nefertiti e Tutankhamon. Pessoal, nós visitamos a tumba que foi destruída pelos sacerdotes de Amon, porque ele fechou o templo dos sacerdotes e os sacerdotes odiavam ele. Nós vimos também a tumba de Ai, o sumo sacerdote do disco solar. Vimos o plano da cidade ali e também visitamos onde ficava o pequeno templo de Aton, onde existem todos os estudos e escavações arqueológicas que ocorrem lá. Então, Amarna foi ali a chave de ouro ali para a gente fechar aquele dia. Passamos rapidamente por Hermópolis, mas não deu tempo da gente fazer muita coisa. Bom, naquela noite a gente dormiu num hotel. Saiu, pessoal, e fomos para duas cidades muito importantes, Ábidos, que era onde ficava o culto ao deus Osíris, e onde fica o Osirion com a flor da vida. Então lá a gente pôde dar uma aula sobre a lista de reis de Abidos, né? Então o nome dos faraós, a gente foi lá, leu cartucho por cartucho, mostramos também aquela controvérsia do helicóptero, que a gente sabe que não é um helicóptero, então a gente mostrou tudo isso ali. E também nós pudemos ver o Osirion, que é onde fica exatamente aquela gravura da flor da vida e onde se fazia o culto muito ancestral ao deus Osíris, onde se acreditava que ali ele foi sepultado. Então é um templo que todo egípcio tinha que visitar uma vez na vida, era um templo muito sagrado para os egípcios. No período da tarde fomos para Dendera, onde fica exatamente o zodíaco que Napoleão roubou e levou para o Louvre, e tem lá o espaço onde ficava ele com o desenho do que era o zodíaco de Dendera, né? Então tá aí a conexão ao Louvre, já a gente vai para Dendera. Dendera já é um templo de um período mais posterior, da época dos gregos, mas é o templo em que os egípcios dedicavam ao estudo dos astros. Então quem gosta de astronomia, de astrologia, desses estudos do céu, ali foi onde o pessoal se encontrou. O pessoal até deitava no chão para olhar as constelações zodiacais desenhadas no teto, porque o teto é gigantesco, né? Mais de 20 metros de altura, uma coisa assim inimaginável. E a gente chega finalmente em Luxor, a cidade de Luxor. E aí, Luxor, a gente vai ter uma viagem que é para conhecer essa que foi a capital do Egito no período de apogeu, que é o Reino Novo. Então, onde que a gente foi visitar? No primeiro dia que a gente chegou em Luxor, a gente foi para o templo da rainha que virou faraó, Hatshepsut. Então estava muito cheio de gente. A gente teve uma aula incrível ali com a Gabi. Ela explicou sobre a cerimônia de sagração dela, como ela construiu a própria narrativa dela de um casamento divino, né? Então foi muito incrível, a Gabi manja muito disso. E aí teve lá, foi bem legal, que juntou só as mulheres, tiraram uma foto lá das mulheres da expedição no templo dela. Então foi bem legal. E a gente saiu de lá e fomos para onde? Fomos para o Ramesseum, que é onde ficava o templo memorial de Ramsés II, aquele faraó gigantesco. Então tinha lá um pedaço ali, a parte de cima do busto, de uma estátua dele que teria mais de 20, 30 metros de altura. É uma estátua que, segundo os cálculos dos cientistas, chegava a pesar 1000 toneladas. Então uma coisa espantosa de grande, né? O Ramesseum. Bom, nós passamos ali, vimos todos ali os estoques onde guardavam ali os alimentos que
eram as oferendas que ele receberia no além-vida, e depois nós fomos para onde? Para Medinet Habu, que é o templo memorial de Ramsés III, um templo muito bem preservado, que conta dos feitos militares dele, como por exemplo o combate aos povos do mar, o combate aos líbios, aos núbios, aos asiáticos, então todas as guerras que ele fez, e nós pudemos contar as histórias envolvendo o tempo dele, que por exemplo foi ali a conspiração do harém que levou ao seu assassinato e à sucessão dele pelo seu filho Ramsés IV. Foi um dia aí incrível. E no dia seguinte nós tivemos um magnífico passeio de balão. Pessoal, vocês não têm ideia de como é maravilhoso ver o Egito de balão, ver tudo por cima ali, aquela região ali toda do Vale dos Reis, a região ali de Deir el-Medina, os templos memoriais dos faraós, as escavações arqueológicas, os campos agrícolas, a cidade, os templos, uma coisa assim indescritível. O passeio de balão foi muito divertido, o balão é muito estável, e depois a gente terminou e ainda fomos fazer um monte de coisa, porque a gente tinha que finalizar tudo ali no hotel, porque a gente foi para o cruzeiro. A partir de então a gente ia ficar até o final da nossa viagem hospedado no cruzeiro do Rio Nilo. E aí esse cruzeiro, nos primeiros dias ele ficou atracado em Luxor, depois ele fez, na verdade, a subida do Rio Nilo, em direção ao sul. Então vamos continuar aqui com a nossa viagem. Nós então tivemos a oportunidade de visitar o Vale dos Reis, e aí foi muito legal, porque primeiro a gente começou com, a gente escolheu ali uns faraós ali da 19ª, da 20ª dinastia, para poder então explicar a evolução nas construções das tumbas. Inversão, mas que é muito importante, que é a litania de Ra. A litania de Ra são hinos dedicados ao Deus Sol. Daria um estudo maravilhoso se a gente pudesse ficar aqui interpretando parte a parte desse texto, mas aqui nós não vamos ter tempo para isso. O que dá para fazer aqui é tirar algumas fotos. E depois, saindo de lá, nós fomos também para o Vale das Rainhas, onde está a belíssima tumba da rainha Nefertari, também a esposa de Ramsés II. Visitamos outras tumbas menores de príncipes e princesas que ficam ali no Vale das Rainhas, e nós seguimos para outra cereja do bolo, o povoado de Deir el-Medina, que era dos construtores das tumbas do Vale dos Reis. Meus amigos e minhas amigas, as tumbas mais lindas do Egito estão lá. Tumbas das pessoas que trabalharam na construção das tumbas e que caprichavam nas suas próprias tumbas. Iconografias lindas, com as cores brilhando como se tivessem sido pintadas ontem, muito bem preservadas, porque diferente do Vale dos Reis, que vai muito turista, lá vai pouco. Então não tem o efeito do bafo das pessoas e da umidade das pessoas falando ali, que prejudica a duração da tinta. Então, olha, foi magnífico ter visto lá. E ali foi onde ocorreu a primeira greve registrada da história, que foi no reinado de Ramsés III, dos trabalhadores construtores das tumbas do faraó. Então ali é um lugar histórico dos trabalhadores, dos construtores de tumbas, dos ETs, os egípcios trabalhadores. Bom, no dia seguinte nós seguimos então a nossa aventura pelo templo de Luxor. Então nós pudemos então conhecer ali o templo, o famoso templo, que ele está ligado ao templo de Karnak por uma avenida de esfinges. É um templo que assim muito bonito, muito grande, foi reformado por vários faraós. Também nós tivemos a oportunidade de conhecer o Museu de Luxor, que é um museu que tem peças magníficas, coisas muito interessantes ali guardadas, e também o Museu da Mumificação. E no dia seguinte nós fomos visitar por completo o Templo de Karnak. Então aproveitamos bem, curtimos todo o período da manhã ali. E
à tarde o cruzeiro embarcou. E foi uma tarde que a gente relaxou. Imagina que foi o primeiro dia que a gente teve que a gente pôde descansar, colocar a bota para fora, sentar ali no convés do navio e ficar vendo o Rio Nilo, poder tomar uma cervejinha, poder curtir a paz e ver os agricultores no Egito trabalhando como eles faziam há milênios. Foi realmente reconfortante. Mas a nossa expedição não acabou. Nós seguimos adiante e aí fomos para 2 templos muito importantes, que era exatamente o templo de Édifo, dedicado ao deus Horus. Então esse templo, que é do período também ptolomaico, tinha bastante cartucho ali de Ptolomeu, de Cleópatra, foi um templo muito interessante de explorar, ele está muito bem preservado, ali o deus Horus é o deus falcão, então foi realmente assim, um templo muito grande, muito intenso ali, tudo que a gente vê. Tivemos ali uma série de leituras, ali, de aulas de leitura dos hieróglifos ali no próprio templo. E no período da tarde nós fomos para o Templo de Komombo, onde fica o Museu do Crocodilo, pessoal. Nossa, um templo dedicado tanto ao deus Horus quanto ao deus Sobek, que é o deus crocodilo. E lá eles mumificavam os crocodilos, e os crocodilos ficavam ali. Então nós temos até um crocodilo de 8 metros mumificado ali, é o maior de todos. Mas é bem interessante aquele museu. Seguimos então no cruzeiro e fomos em direção a Assuã. Então nós seguimos e aí chegamos finalmente na barragem de Assuã. Na barragem de Assuã nós fomos então visitar ali o templo da deusa Ísis, que é realmente um lugar muito interessante, porque é onde tem o último registro do escrito hieroglífico ali, então praticamente é onde a civilização egípcia concluiu sua história. E nós fomos depois também visitar a Vila Núbia. Visitamos até uma escola, conhecemos o professor ali, professor Omar, que nos recebeu, deu uma aula básica de árabe para nós, de árabe da língua núbia. واحد 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 اثنين 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 ثلاثة 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 واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. Foi muito interessante, foi ali os camelos para todo canto, os artesões, foi realmente um lugar muito incrível que a gente ficou encantado. Pode segurar. Opa. Isso. Olha que fofinho. Beija na boca, beija na boca. E depois a gente teve, então, portanto, vendo ali o pôr do sol. Da noite, nós fizemos a entrega dos certificados a todo mundo. É a presença de cada um de vocês, amém cada um de vocês, juro por Allah, de coração. Que cada um de vocês vai voltar e de repente acordar assustado, o Mohamed está me chamando aqui por alguma coisa. Sim, que venha! Agradeço muito também as aulas do professor Thomas e a companhia que tive com você, porque a verdade vocês me levaram com vocês. Tá? Que tenho alguns lugares que a verdade muitos anos atrás que não conhecia. Então, fui com vários professores bem conhecidos no Egito, mas 15, 17 anos atrás eu não consegui conhecer a mais. Mas agradeço muito a Thomas, professor Thomas, que ele vai me levar várias vezes depois. E de coração, o primeiro grupo como o professor Thomas, que vai ficar marcante no meu coração. Agradeço muito a você. Obrigado a você. Agradeço a cada um. Muito obrigado. E já aproveito aqui a presença do Mohamed para dizer que nós estabelecemos uma parceria duradoura e de longo prazo. Sempre. Nós vamos fazer programas diferenciados
indo para outros lugares que a gente não foi nesse, e todos vocês estão convidados não só a participar das próximas, como também a indicar para que esse projeto continue. E nós vamos manter um compromisso. Quem não puder ir, vai ter conteúdo de graça no nosso canal no YouTube, porque nós precisamos difundir isso amplamente. Então foi a noite nossa da despedida. Só que antes dessa noite, nós fizemos uma noite que foi a Noite da Galabia. Todo mundo vestido de árabe para uma festa árabe. E no dia da entrega dos certificados foi diferente. Todo mundo foi vestido a caráter, com roupa social, para poder ser diplomado. Só que aí vocês pensam que a nossa aventura terminou? Não, a gente ainda colocou um extra. Nós fomos até Abu Simbel, que é o templo de Ramsés II e da sua esposa Nefertari, na fronteira do Egito com o Sudão. Um templo que precisou ser reconstruído para colocar no lugar em que ele não fosse mais alagado com a obra da barragem do Lago Nasser, que foi a obra que gerou energia e controlou a vazão do Rio Nilo. Então, pessoal, a gente pegou e depois voltou. Fizemos todo o caminho de volta, encerramos o cruzeiro. Foi realmente uma fase muito gostosa na nossa viagem, todo mundo se encantou. Nós conversamos com todo mundo que foi, em cada dia a gente jantou, a gente almoçou com um grupo de pessoas, porque tinha família, tinha pai, mãe, filho, tinha casais, tinha pessoas que eram amigos da sua cidade que foram junto com a gente, e nós fizemos ali todo um processo de conhecer bem as pessoas, saber o que cada um buscava, e procuramos fazer o melhor da gente para que todo mundo pudesse então usufruir o máximo do conhecimento sobre esta maravilhosa civilização. Foi realmente assim encantadora a nossa viagem ao Egito. Todos nós nos apaixonamos, nós ficamos muito amigos, foi uma viagem que não tinha nenhum chato para atrapalhar, todo mundo foi legal, a gente pôde ali no templo de Komombo, dedicado à medicina, juntar todos os médicos e tirar uma foto com os médicos. Quando a gente visitou a escola Núbia, todo mundo foi lá tirar foto ali com o professor Omar. Então, olha, foi realmente gratificante. Nós marcamos na memória e vamos dizer para vocês, essa é só a primeira. Se você chegou até aqui, viu o vídeo até aqui, eu vou te dizer, você está pronto para ir com a gente, porque daqui para frente nós vamos lançar novas expedições para todos os perfis e com a garantia das nossas aulas, fornecendo um certificado que vocês possam estudar no Egito e voltar com um curso que vocês vão ter feito no próprio Egito. Se você quer ir para o Egito, invista nisso, porque isso é uma coisa que muda a vida de todos nós. Eu mudei a minha vida depois que fui para o Egito. E hoje estou feliz e realizado com essa equipe. Então agradeço a todo mundo que foi com a gente, agradeço a empresa Chique Viagens, agradeço a Kelps Travel, que foi quem operou a viagem, agradeço a Medjet, que foi o receptivo ali, especialmente ao Mohamed e também ao Nasser, que foram os nossos guias por lá. Agradeço a toda a equipe do Farol de Alexandria, principalmente a Gabi, que foi maravilhosa, ajudou muito em tudo isso. Agradeço também ao nosso filmmaker Weasley. Ele e a Gabi tiveram um papel muito importante na filmagem. E agradeço a cada um de vocês que foi e que esteve presente. Então, pessoal, vamos ao Egito. Sonhem junto com a gente, porque realmente o Egito muda a nossa vida, muda a nossa percepção da história. Vá para o Egito. Aliás, venha com o Farol de Alexandria, que eu tenho certeza que será a experiência que vai mudar a vida de você